opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, quero agradecer o carinho da sua audiência, você que nos acompanha aí pelo nosso canal do YouTube, você que nos acompanha pela TV Brasil Central, muito obrigada, mande a sua participação no nosso chat do YouTube. E nós vamos começar conhecendo os principais assuntos do programa. Polícia Federal e Anatel enviam relatórios ao STF. Boulos diz que tem apoio integral de Lula. Lula comenta críticas de Zelensky. Nós estamos chamando a atenção para que eles levem em consideração que somente a paz vai garantir que a Ucrânia sobrevive enquanto país soberano e a Rússia sobrevive. É isso que nós estamos falando. Barroso ironiza Jair Bolsonaro e defende urnas eletrônicas. Portanto, é um sistema irraqueável, de modo que ele é infraudável e irraqueável, para a gente usar um Z no bom sentido, finalmente. Proibição de celulares nas escolas ganha apoio no Congresso. Lula posta foto com o presidente da Palestina. Moraes admite erro em prisão e manda soltar denunciado do 8 de janeiro. Vê detalhes na nossa pergunta do dia. Muito bem, pessoal, e quero apresentar para vocês os nossos debatedores de hoje. Como diz o nosso âncora, né, principal, Rafael Vasconcelos, dois gigantes debatedores. Nós temos de cá Gui Azambuja. Gui, muito obrigada por participar do nosso programa. Olá, Aline, muito obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre uma honra estar aqui nessa bancada da TBC, onde a gente pode falar com liberdade de expressão. Quero cumprimentar o meu amigo, Dr. Paulo Goiás, de décadas e décadas. É uma honra, Paulo, a gente estar aqui hoje para poder debater e levar até você as notícias políticas do Brasil e do mundo. E aqui, né, dois advogados, mestres no direito. Nós temos do outro lado aqui Dr. Paulo Goiás, ele que é advogado eleitoral e analista de cenários políticos. Dr. Paulo, muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer receber o convite da TV Brasil Central, vim aqui debater, ainda mais com o Gui Azambuja, que eu conheço carinhosamente por outro nome, como só Guilherme, né? E a gente, fiquei até muito honrado, primeiro pelo convite, e segundo de encontrar um amigo de velhas datas, né? Que bom, obrigado, Paulo. Muito bem, pessoal. E olha, assunto polêmico. A conduta do nosso ministro Alexandre de Moraes. A nossa pergunta do dia é: falha de Moraes, há outros erros nas prisões do 8 de janeiro? Em agosto de 2023, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que Kelson de Souza Lima, denunciado pelos atos do 8 de janeiro, que utilizava a tornozeleira desde março do mesmo ano, se mudasse para Massapê, no Ceará. Em junho deste ano, o magistrado cobrou do estado de São Paulo os dados sobre o uso da tornozeleira, quando deveria solicitar ao Ceará. Após negativa de atividade da tornozeleira, Moraes ordenou que Kelson voltasse para a prisão. Moraes reconheceu o erro após alerta dos advogados de Lima e determinou a soltura após 3 meses. Tá aí, né? Nós temos mais uma vez em pauta o ministro Alexandre de Moraes. Vamos começar a rodada com o Dr. Paulo Goiás. Dr. Paulo, as falhas do ministro Alexandre de Moraes indicam mais erros? O senhor acredita que há mais erros? Bom, eu sou daqueles que acham que o ministro Alexandre de Moraes já devia estar preso há muito tempo. Porque, primeiro, é um desrespeito total à Constituição brasileira. Segundo, é um desrespeito ao processo penal, civil. E, acima de tudo, é um desrespeito ao povo brasileiro. Por quê? Quando você pega baderneiros que vão quebrar na Praça dos Três Poderes, você tem que tratá-los como baderneiros e não como terroristas. Então, nós temos aí 1.200 pessoas condenadas. Quem lê o processo fica arrepiado, porque todas as petições do Ministério Público com relação a todos são idênticas. É como eu chegar aqui e dizer, olha, tá todo mundo aqui de camisa vermelha e tá acabado.
Nós estamos todos aqui com a roupa preta, mas tem que estar vermelho. Alexandre de Moraes é a mesma coisa. Todos lá, indiferente estar de camisa preta, para ele estão de camisa vermelha. Então, me parece que está na hora do Congresso Nacional tomar uma posição e fazer com que, primeiro, o Supremo passe a ser uma corte constitucional e não uma corte política. Se ministro quer ser político, vá disputar as eleições. Nós vamos ter uma eleição dia 6, daqui a 2 anos vai ter uma para deputado, para senador, para governador, e vá disputar as eleições, e aí tem a representação política. Ministro é escolhido do presidente da República. Eu ainda vou mais. Eu tenho uma tese minha que ministro do Supremo e do STJ não tem estabilidade. Eles não têm vitalicidade. Por quê? A Constituição não deu isso para eles. É só olhar lá, o único ministro que tem garantia de vitalicidade é do Superior Tribunal Militar, que está lá no artigo 123, que é claro. Fora disso, estão fora. Mas a lei orgânica da magistratura assegurou. Aí eu pergunto, o que vale mais, uma lei complementar ou a Constituição? Então, ministro não tem. E está na hora de acabar com essa farra do Supremo. Muito bem. Guia Zambuja. Bom, Aline, a questão foi o erro na prisão desse rapaz, né, especificamente. Bom, desde o início, todos nós advogados, a gente vem tendo uma discussão muito séria junto a algumas posturas nesse inquérito aí no Supremo Tribunal Federal do Brasil. Inclusive, a Ordem dos Advogados do Brasil, a pedido de diversos advogados que são constituídos no processo, já interviu, mandou ofícios para o Supremo, pedindo que esses advogados tenham acesso aos autos, que eles possam verificar a situação do seu cliente especificamente. São questões processuais importantes de serem analisadas. Na situação, Paulo, da situação que se fala que o Ministério Público tem petições iguais, é porque o Supremo está considerando, nesses julgamentos em bloco que ele vem fazendo desse pessoal, ele está considerando aquela tese do chamado crime de manada, né? Crime de um monte de gente juntos que cometeram o mesmo ato. Eu acho que o tipo penal não é aplicável, porque o tipo penal ele é muito claro, você tem que ter o agente, a conduta e a motivação. Então, é muito específico. Prender uma pessoa é a última coisa que se deve fazer. Prenderam agora essa Deolande, mandaram prender o Gustavo Lima. Juiz tem mania de mandar prender as pessoas e depois ver o que faz, sabe? Eu também acho que isso está errado. Isso está realmente errado. Não estou entrando no mérito do que aconteceu, mas eu acho que realmente o Supremo tem que observar, inclusive, as nossas prerrogativas profissionais, Paulo, para que a gente possa também, os advogados que são constituídos, defender os seus clientes de forma eficaz. Se houve uma prisão indevida, demorou 1 ano e meio para resolver, eu acho que ele devia ter entrado com uma indenização por ter ficado preso. Eu já fiz isso. Um cliente meu lá, em Cristalina, foi preso uma vez, um pastor evangélico, falaram que tinha droga no carro, não tinha, o tribunal mandou soltar, entrei com indenização, ganhamos R$100 mil de indenização. O cara ficou 3 meses preso, é uma dúvida que eu tenho. Inclusive, entendeu? Eu estava comentando com o meu colega de trabalho, nesses casos em que os condenados que nem foram indiciados ainda ficam presos por um período de tempo muito longo, eles têm direito, então, de pedir indenização? Sim, sempre. Qualquer dano que você ache que você sofreu, você tem o direito de fazer. É claro que o tribunal vai analisar com muita cautela, porque é um ato também de um juiz ordinário de primeira instância, né? A prisão em si. Mas se a prisão é ilegal, você tem sim o direito, tanto que eu tenho casos na minha vida profissional em que a gente teve sucesso com uma prisão ilegal e arbitrária por 3 meses de um cidadão, recebendo uma indenização de R$100 mil. Certo. Olha só, doutor. Diga ali. Falhas acontecem, nós sabemos, todos podem cometer falhas, mas essa falha em específico pode ser a pontinha do fio para se soltar? Eu acho que primeiro tinha que soltar todos. Por quê? Porque você tem ali um bando de baderneiros que foram para a praça. Teve gente que entrou e quebrou, teve gente que ficou no gramado. Bastava você estar no gramado ou estar acampado lá em frente ao quartel que você virou baderneiro e crime de manada. Aí eu pergunto, aquela senhora que já faleceu, que carregava a Bíblia e ficava orando, aquela mulher pode ser tratada como uma terrorista, como um crime de bando? Pode as pessoas simples que não estavam satisfeitos e têm dúvida nas urnas, depois nós vamos falar nas urnas, não é isso, Aline? E quando nós falamos, a gente entra nesse assunto, não estavam satisfeitas com o resultado eleitoral, não acreditavam, não tinham a segurança, e as urnas não dão essa segurança.
né? Então, elas estavam ali pedindo uma mudança, ou que se verificasse a validade do voto, outros talvez até mal intencionados, prenderam 2 ou 3, que iam explodir isso, explodir aquilo. Em qualquer lugar onde tem muita gente, sempre tem os malucos para fazer confusão. Então eu vejo o seguinte, acho que o Supremo tem errado na condenação desse pessoal, no tipo penal. O tipo era baderna. Segundo, não é competência do Supremo julgar baderna ou julgar crime de terror. Isso é competência do juiz federal. No caso do crime de terror, é competência da Justiça Federal. Agora, daqui a pouco, mas porque o Alexandre de Moraes... Mas configura um crime de terror? Hã? Configura um crime de terrorismo? Para mim, não tem nenhum dos fatos ali do terrorismo, até porque eu conheço as petições do MP, eles conseguiram prender lá 3 canivetes, 2 facas, e esse era o armamento dos terroristas que iam tomar o país de assalto. Então, quando eu imagino o cidadão correndo com um canivete em direção à tropa de choque, e a gente já participou, o Guilherme participou comigo, lá na OAB, quando a gente enfrentou a invasão da OAB, nós tínhamos uma tropa de choque, nós fizemos o quê? Nós demos os braços e fomos para cima da tropa de choque. Agora, eu imagino se a gente fosse correndo com um canivete em direção a um guarda, com um escudo e com a metralhadora na mão. Não existe terrorismo nisso. Existe baderna. A baderna sim existiu, acho que passaram dos limites. Mas isso aí teria outras consequências e teria que haver individualização. Então eu acho que o ministro errou, começou a reconhecer por quê? Porque a Câmara aprovou 2 PEC que vão mudar a relação do Supremo com relação às decisões judiciais. A Câmara, o Congresso em breve vai estar julgando as decisões do Supremo que não tiver dentro do padrão de respeito à Constituição. Eu acho que eles começam a mudar e começam a ceder. É claro que em política, e aí é uma questão de análise, você tem a seguinte situação, você tem um Supremo querendo comandar o país, você tem o Congresso querendo comandar o país e você tem o Presidente da República querendo comandar. Quando os 3 se unem, eles conseguem governar bem. Quando cada um puxa para o seu lado, é aquela história que a gente via do burro antigamente, que tinha um pouco de comida aqui, um pouco de comida lá e os 2 burros amarrados. E a corda não permitia chegasse e eles não chegassem a um acordo para comer. A situação é igual. Então me parece que está na hora de pôr o Supremo no lugar do Supremo, o Senado, o Congresso no lugar do Congresso e o Presidente da República no lugar de Presidente da República. Aline, só para finalizar esse assunto, com relação à manutenção das prisões, a gente também não pode esquecer nunca que para você manter as pessoas presas, há requisitos legais e eles têm que ser integralmente cumpridos. Se um deles é ausente, a pessoa tem que ser solta. Esses homens e mulheres que estão lá, gente, depois de tantos anos, depois de tantos meses, né, mais de ano, quase 2 anos, eles com certeza não representam mais o risco à sociedade. Nenhum. Então, eu acho que deveriam ser presos e responder em liberdade, aí, enfim, na forma da lei. Eu até vou me lembrar, Aline, eu vou trazer um caso concreto. Deixa eu só fazer um parênteses e já complementa. O senhor, inclusive, comentou na sua fala anterior de que o ministro estaria usando uma camiseta vermelha. Isso sugeriria que não há imparcialidade? Porque se nós todos aqui estamos de camisa preta, como é que alguém pode dizer que nós estamos de camisa vermelha? Eu usei vermelho, não foi por cores partidárias, não. Poderia ser amarelo. Foi apenas porque eu olhei a primeira cor ali e me chamou a atenção. É para chamar a atenção o seguinte, que o processo é tão falho, porque é tudo igual. Então eu estava me lembrando de um caso concreto da Raquel, é uma moça que trabalhou comigo na campanha de 2022, lá em Brasília, para deputada distrital. Ela é uma moça que vende lanche na rua. Qual é o vendedor quando sabe que vai ter público que não vai vender cachorro-quente, água mineral, camiseta, qualquer coisa? Ela estava lá vendendo os produtos dela, os quitutes dela, foi presa como terrorista. Nós te levamos 2 meses e meio para tirá-la da cadeia. Para tirar, e ela está ainda com tornozeleira em casa. Então imagina um cenário, alguém que está lá trabalhando foi preso como terrorista. Quer dizer, não houve a individualização da conduta. Quando nós estamos em processo penal, o Guilherme colocou bem, tem que haver a individualização da conduta. O Paulo praticou um delito. Qual foi o delito? O Paulo chamou fulano de merda. Então ele cometeu, desculpa a palavra, ele cometeu um crime de injúria. E aí ele tem que responder pela injúria. Agora, por eu ter dito que aquele fulano é um cara de merda, eu não posso responder no artigo 121, matar alguém. Na verdade, é mais ou menos esse paradoxo que é feito, viu, Aline? Ok.
Gui, houve golpe? Houve tentativa de golpe? Então, Aline, aí é uma outra coisa muito mais complexa, né? Que para nós não há dúvida alguma que se tentou efetivamente tomar conta do país e do poder e tentar impedir a posse do presidente Lula. Isso tudo, ao nosso ver, ocorreu desde antes, desde aquela reunião ministerial onde o assunto foi debatido, desde a questão do roteiro do golpe que foi pego na agenda do ministro que está lá, do general, esqueci o nome dele agora, que inclusive está lá no inquérito, saiu publicado na Veja. Foram atos continuados, o desmerecimento das urnas eletrônicas, o não reconhecimento pelo presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, da vitória do presidente Lula, e todos esses atos de gestos levaram a essa situação do dia 8 de janeiro. Então, para nós, não há dúvida alguma que houve sim uma tentativa de tomada do poder de forma ilegal, e isso é o que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil. Muito bem. Olha, a Polícia Federal e a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, entregaram nesta quarta-feira ao Supremo Tribunal Federal relatórios sobre o acesso de brasileiros à plataforma X, que está suspensa desde o fim de agosto. A PF começou a investigar quem ainda está postando na rede social, apesar do bloqueio. Já a Anatel informou ao Supremo que apurou junto às operadoras que a suspensão do serviço foi consolidada. Foi repassada uma relação das empresas que foram verificadas sobre a execução do bloqueio. Isso porque na semana passada o X voltou a ficar disponível para usuários. Segundo a Anatel, a volta ocorreu de forma deliberada para descumprir a decisão do STF, porque o X migrou os servidores para um novo IP, o que teria driblado o bloqueio já definido pelas operadoras no Brasil. Guia Zambuja, até quando o X vai ficar suspenso no Brasil? O X vai ficar suspenso no Brasil enquanto eles não regularizarem a sua representação local. Já falaram que regularizaram, mas não comprovaram ainda para o ministro Alexandre de Moraes. Além disso, tem que tirar todos esses vídeos, que também falaram que tiraram. Agora houve aquela burla, a mudança do IP fez com que as pessoas voltassem a ter acesso ao X. Já foi resolvido esse aspecto também, mas ainda é necessário que o X finalize de cumprir essas ordens do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Feito isso, imediatamente vai estar no ar, não tem nenhum problema. Ontem eu estava num debate à noite e um colega lá estava no X. Eu falei, ué, mas como é que você está acessando? E o meu travado, né? Aí falou assim, não, estou usando VPN, sei lá. Um negócio desse aí que o cara burla e entra. Então, na verdade, está todo mundo usando o X, né? Pelo que eu vi ontem, ele estava na minha frente usando o X. Então, enfim, mas de forma técnica vai continuar fora do ar até que o Elon Musk resolva essas questões todas. Você concorda com a decisão de tirar, não só pelo representante, mas a questão de censura? Qual a sua opinião? O Alexandre de Moraes tem censurado? Não, eu acho que não. Eu concordo com a decisão do Supremo pelo seguinte, porque você não pode, qualquer empresa que queira ganhar dinheiro no Brasil, ela tem que ter um representante legal no país, tem que ter um CNPJ. No caso, até tem um CNPJ, mas não tem um representante legal nomeado. Disseram que fizeram, mas não provaram ainda. Até uma advogada, se não me engano, lá do Pedro Neto. Então, enquanto isso não for resolvido, o X tem que entender que ele tem que cumprir as leis brasileiras. Para quem que uma eventual pessoa lesada vai reclamar direito consumerista, indenização por dano moral, material, se não tem uma representação no Brasil? Aí vão lá, penhoram o dinheiro da Starlink e o povo fica bravo. Mas é um grupo econômico, é Starlink, Tesla, essas coisas, SpaceX, X, ele é o controlador disso aí tudo. E a lei brasileira prevê justamente essa figura do grupo econômico empresarial. Então, por isso que penhoraram. Tanto ele aceitou que ele pagou os 18 milhões, né? E deixou isso para lá. Então, isso aí está resolvido. Está muito fácil do X voltar, muito fácil. Basta ele finalizar essas questões. Doutor Paulo Goiás, qual a sua opinião? Há uma censura por parte de Alexandre de Moraes? Eu acho que há sempre exagero por parte desse ministro. Primeiro, eu até vou pegar o gancho do Gui Ventura, a Zambuja, no sentido de que há um grupo econômico. Eu tenho uma execução contra o PT, eu fiquei sabendo que você é filiado ao PT. Eu vou pedir a penhora dos seus bens para garantir a dívida do PT. Associados não é diferente, não são... você participa da organização. Então, uma coisa é um CNPJ, outra coisa é um anti-CNPJ. Não há uma previsão legal de penhorar o dinheiro de um CNPJ porque eu sou sócio daquela empresa. Há previsão legal de fosse lá e penhorar essas ações que pertencem ao Elon Musk, aí estaria certo. Agora, pegar um CNPJ que não tem nada a ver com a situação e penhorar o dinheiro porque o cara é sócio, isso não existe. Segundo, o ministro Alexandre, ele cometeu um erro clássico. Primeiro, ele criou uma censura. Segundo,
Nós sabemos, e aí vou me permitir discordar do Guia Zambujo, o seguinte, Janine. Na justiça eleitoral, é comum para nós, e eu atuo muito nessa área, alguém faz uma publicação atacando um determinado político, o político me contrata, eu vou rastrear através da justiça eleitoral, pelo IP, eu chego, pelo URL do cara, eu chego no IP, chego na linha telefônica da onde saiu, ou da linha de internet, da onde saiu a mensagem, e identifico o responsável, que é o dono que tem aquele ponto de internet. Chegou nele. A partir daí, você toma medidas judiciais contra as pessoas. Isso é fácil de fazer. E não precisa saber quem é o dono, por exemplo, da Meta, quem é o dono do Facebook, quem é o dono do Instagram, quem é o dono do WhatsApp, não precisa nada disso. Os processos na justiça, por exemplo, eleitoral, é muito fácil. Tem cadastrados e-mails, os advogados e os representantes legais. Agora, como o ministro gosta de aparecer, ele acha que ele é o dono do Brasil, então ele comete esses exageros. Agora, eu acho que está chegando a hora dele. Vamos aguardar, porque a hora vai chegar. E outra coisa, já vou aproveitar, vou até antecipar um fato. Porque eu vou agora mandar levantar todas as pessoas que entraram no X. Ok. Aonde é que está escrito na lei brasileira que eu, Paulo Goiás, Guia Zambuja e Aline, somos obrigados a ler todas as decisões do Supremo e cumprir quando se trata de processo individual, de disputa entre partes? Se fosse uma ação coletiva, com direitos difusos, sim, eu era obrigado a saber, porque é publicado no Diário Oficial da União. Alguma decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação ao X foi publicado no Diário Oficial? Não. Então eu não sou obrigado a fazer, eu não sou obrigado a cumprir. Senão nós vamos estar invertendo. Daqui a pouco o Alexandre de Moraes diz que eu não posso andar com um carro branco, e eu não vou poder andar de carro branco e eu não estou sabendo. De repente meu carro é preso. O Alexandre proibiu andar de carro branco. É essa a situação que a gente está vivendo neste momento no país e que nós temos que dar um basta nisso. E cabe ao Congresso Nacional. Lamentavelmente, alguns membros têm fugido da sua responsabilidade institucional. Não é uma coisa de ser contra o Alexandre ou a favor do Alexandre. Eu acho o seguinte, tem na Constituição o princípio da moralidade administrativa. Esse princípio ele é muito forte, ele caça muita gente, ele prende muita gente, ele faz muita gente devolver dinheiro. Quando um ministro do Supremo julga além da lei, ele infringe o princípio da moralidade administrativa. É caso de impeachment, que é o fato, e ele tem que ser posto para a rua, porque senão vira moda. Agora nós tivemos o caso do Gustavo Lima. Uma juíza de Pernambuco determina a prisão do Gustavo Lima com base em suposições que o jato dele, que saiu daqui, foi à Grécia e fez uma parada técnica no caminho na Espanha e na volta fez nas Ilhas Canárias. Pressupõe-se que ele levou e trouxe um foragido e deixou nas Canárias. Ora, quem anda de jato, quem conhece um pouquinho sabe que tem a escala técnica do avião, tem que fazer, porque nenhum avião particular consegue fazer um voo daqui para a Grécia sem fazer uma escala técnica. Aí depois me aparece agora o governador Caiado dizendo o quê? Não, eu estava no avião, eles foram com a gente, era dia 2, não tinha ordem de prisão, ninguém nem sabia do processo, um processo andando em Pernambuco, como é que eu vou saber? Em segredo de justiça, como é que eu vou saber aqui em Goiás? É o caso típico. O governador foi com a gente, quando eu soube que tinha ordem de prisão, mandei ele descer do barco que estava vendo a festa, e eles saíram e foram embora. Então, foi preso injustamente para aparecer. Então, quando o Poder Judiciário ultrapassa os limites da lei, ele viola o princípio da moralidade administrativa. Okay. E nessa hora, seja juiz, desembargador, ministro, tem que ir para a rua, tem que ir para a aposentadoria compulsória. A dúvida que fica é, muitos debatedores, inclusive progressistas aqui que participam do programa, já concordam que há algumas infrações, alguns desvios na conduta do Alexandre de Moraes. A pergunta que fica é, por que o Supremo, os outros ministros,
não chancelam as decisões do Alexandre de Moraes. Sim. O Supremo está contaminado? Aline, rapidamente, quero só fazer uma observação sobre a questão dos relatórios aí que a Anatel e a Polícia Federal estão mandando para o Supremo, que há um aspecto aí realmente que é interessante que o Paulo Gás colocou aqui. É punir as pessoas que estão, pessoas físicas, que estão usando, burlando de alguma forma pelo VPN mesmo, e usando o X, também me parece impossível, porque a relação processual é clara, né? É contra o X, né? Então você punir a pessoa. Eu estou falando para isso para você que eventualmente está usando o X, que eu não consigo perceber de forma jurídica, advogado que só há 32 anos, não consigo perceber de forma jurídica você ser penalizado num processo que você nem é parte. Então, realmente, eu tenho que concordar com o Paulo nesse aspecto. Com relação ao grupo econômico, Paulo, sabemos bem, inclusive esfera trabalhista, você sabe que eu mexo muito, e a gente traz as empresas correlatas, inclusive faz de execução. A lei nem exige que elas façam parte do processo de conhecimento. Eu coloco sempre no processo de conhecimento já para poder auxiliar e facilitar a execução no futuro. Mas o grupo econômico é um instituto previsto no Brasil, aplicável, e se aplica também nesse caso do X. Com relação ao Supremo, Aline, eu acho muito importante sempre que decisões monocráticas do Supremo sejam levadas a plenário para ser ratificadas. Eu não acho legal essas decisões monocráticas, eu não acho legal essa juíza mandar prender a Deolane, mandar prender o Gustavo Lima. São as coisas erradas, essa mania das pessoas de prender os outros para depois ver o que acontece. Isso está errado, não pode acontecer. A prisão é o absurdo um tanto de uma punição. É a prisão. Fora isso, você tem 1 milhão de formas de você controlar a pessoa, de você colocar ela dentro de casa, colocar com tornozeleira, 1000 medidas cautelares para não levar ninguém à prisão. Então eu sou absolutamente contra esse negócio de sair prendendo os outros dessa forma. Então eu sou contra também essas decisões monocráticas do ministro Supremo, que interferem diretamente na vida de milhões de brasileiros, sem ter uma ratificação pelo pleno. Mas se ele está mostrando uma conduta imprópria, os outros ministros não deveriam intervir? Mas é o que eu estou falando. Aí eles levam para o pleno, aí o pleno vem e ratifica. Você veja, o próprio ministro Dino, ele teve uma decisão, eu não lembro agora qual foi o assunto, que inclusive os 2 ministros nomeados por Bolsonaro também anuíram com ele. Foi alguma coisa, as emendas parlamentares, sobre a suspensão da emenda parlamentar. Inclusive os 2 ministros nomeados por Bolsonaro anuíram. O pleno do Supremo, ou de uma das suas turmas, tem sempre ratificado medidas individuais de ministros. Eu não vi nenhuma ainda que não foi ratificada. Então, isso é uma coisa realmente a gente analisar também e ver por que o Supremo está se comportando dessa forma. Doutor Paulo, rapidinho que nós temos que entrar no intervalo. Qual a opinião do senhor? O Supremo está contaminado? Eles têm chancelado, né, as decisões do Alexandre de Moraes. Eu vivo no mundo político. O mundo político mostra o seguinte: toda vez que alguém caminha em minha direção, politicamente falando, que eu dou um passo para trás, ele dá mais um passo para frente. E o que está acontecendo é que o Supremo está dando um passo para frente e o Congresso está dando um passo para trás. Um passo para frente e um passo para trás. Vai chegar a hora em que o Congresso vai encontrar uma parede ou um precipício e ele vai ter que tomar uma decisão. Isso eu não tenho dúvida. Vai ficar acuado. Vai ficar acuado, vai parede. ter que tomar a decisão. E está acontecendo isso. Essa campanha que existe contra o partido do PSD, feita a nível nacional, até por um goiano, né? E por outro, que eu não sei nem o estado dele, eu não quero aqui entrar em mérito político local, nós estamos num período eleitoral, não cabe a gente, de que o partido é responsável pelo que está acontecendo por não tomar posições. Então, acho isso sério, acho que o ministro exagera, não gosto dele, não acho que ele seja brilhante, porque quem escreve um livro dizendo que aquele é o caminho para os bacharéis, para os estudantes de direito, e depois, quando vira direito, diz: ó, meu livro eu escrevi quando eu estava sonhando, não é a minha realidade, a realidade agora é outra. Ele não usou essa frase, mas na prática ele está fazendo isso. Muito bem. Nós vamos para o intervalo rapidinho, já estamos de volta. Não saia daí. Só não foi preciso fazer racionamento por causa da ajuda do reservatório do sistema João Leite. Já imaginou ficar sem água nessa seca que estamos enfrentando? Graças ao PSDB, que teve visão de futuro e coragem para construir a barragem do João Leite, Goiânia não tem esse problema. Para continuar o legado de fazer Goiânia se desenvolver com qualidade de vida e sustentabilidade, eu peço o seu voto. Vote 45. O PSDB foi bom para Goiânia. Matheus é PSDB, Matheus Ribeiro é 45. Estou aqui para pedir o seu voto para os candidatos a vereador e vereadora da Federação Rede PSOL. Não há violência praticada contra as mulheres e as LGBTs. Acredite na escola pública e apoie a juventude periférica. Para a vereadora Manu Jacob, 5023.
As mudanças necessárias só serão reais se enfrentadas com coragem e coerência. Eu sou Cíntia Dias, meu número é 50-100. Vote em quem luta por justiça social e igualdade de gênero, 50-100. Goiânia precisa de um prefeito como o Mabel, que defende a família, que tem propostas e que sabe fazer. Goiânia tem pressa e a nossa saúde não pode esperar. Vamos fazer um choque de gestão na saúde de Goiânia para cuidar melhor de você e da sua família. Vamos implantar atendimento pediátrico 24 horas nos CAIS e UPAs. Você não vai sair sem remédio das unidades de saúde. Vamos reativar o SAMU com ambulâncias novas, macas e mais profissionais. Mabel já, 44. Adriana, eu já tem 2 anos que eu tô com encaminhamento no postinho e nunca sai. Dona Nilda, e um dos meus principais projetos é a construção do Hospital Geral Municipal com recursos federais. Eu já tenho o compromisso do presidente da República com a verba para a construção e também para a manutenção. O Hospital Geral vai ter 300 leitos, 10 salas cirúrgicas, atendimento em especialidade médica. Pode ir, Adriana, que chegou a nossa vez. Muito bem, nós já estamos de volta e nós vamos falar agora das eleições em São Paulo. O candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, minimizou a desistência do presidente Lula nos atos da campanha que estavam marcados para o próximo sábado. Boulos faria 2 caminhadas com Lula na região sul e leste da cidade. Vamos começar essa rodada com o Dr. Paulo Goiás. Dr. Paulo, foi um ato eventual ou o presidente não quer mais intervir na campanha? Qual que é a sua opinião? Eu acho que um presidente da República, ele precisa do apoio popular. Ele tem que ter no mínimo 50% das pessoas ao lado dele, apoiando e participando dos eventos dele. A partir do momento em que o presidente não pode ir a um evento que não seja com muros, grades, metralhadoras, tanques de guerra, canhões apontados para a população, ele realmente não deve ir a nada, ele deve ficar em casa aguardando. E eu acho até que o Boulos foi privilegiado nesse ponto, porque o Lula ia tirar voto do Boulos em São Paulo, se é que ele vai ter uma votação tão expressiva assim. Mas, de qualquer sorte, eu acho que o Lula não tem condições hoje populares para apoiar nenhum candidato no Brasil. O PT vai perder as eleições em todas as capitais do país, em todas. E praticamente todas as grandes cidades com mais de 200 mil habitantes. Por quê? Falta essência popular. Falta o PT hoje, cheiro do povo. Coisa que o PT tinha lá atrás e tinha um eleitorado cativo de 25%, hoje não tem. O presidente não tem apoio popular. Ele tem um apoio pequeno no Congresso, ele tem um apoio de alguns ministros supremos, mas não tem o apoio do povo. Ele não pode ir a lugar nenhum, aonde vai, tem que ser com aquele mega esquema de segurança, protegido, e o povo não pode chegar perto. Por quê? A não ser que sejam cabos eleitorais ou companheiros, porque exatamente o PT perdeu o glamour que ele tinha. O ex-presidente Bolsonaro não saía somente com escolta, né? Mas hoje ele aparece no meio dos movimentos, ele participou inclusive de carreatas, o Bolsonaro ele sai com uma escolta pessoal, porque houve uma tentativa de assassinato dele. E pode haver outra, é sujeita, é natural isso. Qualquer autoridade está sujeita. Mas é diferente. O Lula, ele fica, se ele vir aqui, ele fica aqui e o povo fica lá na rua. Ele não pode ir lá passar no meio do povo. Não é uma questão assim de segurança física, é uma questão de segurança política. O presidente saiu de um hotel em Nova York, foi vaiado. Aonde ele vai, ele está sendo vaiado. Ele não consegue mais ter o charme junto à população. Ele perdeu aquele aquele dom que ele tinha junto ao povo. O problema, então, não seria nem tanto a segurança, mas é segurança. A falta de popularidade. Popularidade. Você colocou muito bem. Guia Zambuja. Bom, é claro que essa coisa que o Lula não anda pelo Brasil, isso é uma coisa impensável, né? Isso é realmente uma coisa absurda. Agora, o que aconteceu lá na campanha do Boulos é uma outra situação. O presidente Lula já é um senhor de idade. Ele vai ter que viajar para o México para a posse do presidente mexicano no dia 1º de outubro. Ele vai embarcar no domingo. Então, o que acontece? Uma caminhada dessas coisas com uma pessoa já idosa é muito cansativo. Ele precisa descansar para ele poder viajar, para poder ir para o México. É só por isso que ele não foi nesse evento. Mas ele vai participar da
grande carreata na véspera da campanha do Boulos lá em São Paulo. E um dado muito importante, que eu já falei aqui, vou repetir, pesquisa Quest, indica que 13% do povo... 19% do povo paulistano vota em quem o Lula indicar e 13% vota em quem o Bolsonaro indicar. Mas 50% da população de São Paulo não quer, prefere um candidato que não esteja envolvido nem com o Lula, nem com o Bolsonaro. Olha que dado interessante, é por isso que alguma coisa... São Paulo está sendo um laboratório para a gente ver o que vai acontecer ali com esse Pablo Marçal, inclusive. Né? Ali vai ter uma grande novidade na eleição desse ano. Mas o Boulos está indo muito bem, a gente está ali embolado junto com o Nunes na frente e a gente com certeza vai para o segundo turno e vamos vencer as eleições. E assim será também lá em Fortaleza. Aquele André Fernandes, do PL, disse que ia arrebentar, ia ter 49%. Está lá. O nosso candidato Leitão está colado nele, 25%, 23%. Lá em Manaus também, o candidato do PL, Bolsonaro vai ganhar, vai arrebentar a boca do balão. O atual prefeito disparou, 39% na frente, o do PL está lá em 4º, 5º lugar. Aqui em Goiânia, o candidato do PL aqui, o Fred Rodrigues, só não vai ficar em último ou penúltimo, porque o atual prefeito Rogério vai conseguir a proeza ter menos votos do que ele. Porque nós, com a Adriana Costa, vamos para o segundo turno, vamos enfrentar o Sandro Mabel e vamos ganhar as eleições. A Osmarina Pérez de Brito, ela diz assim, pergunte ao esquerda por que os candidatos do PT não estão usando o vermelho ou utilizando a cruzinha, o símbolo do PT. Ok, eu vou falar sobre isso aí também. Então, o fato estrela, concreto, né? Estrela. O fato concreto é que em grandes capitais do Brasil, a gente está na disputa plena no Rio Grande do Sul, a gente está na cola e a gente vai conseguir ganhar. O presidente Lula é um grande cabo eleitoral, A Adriana Costa está usando o lilás, eu vou te falar por quê, qual é o nome dela? É a Osmarina. Osmarina, eu vou te explicar por que a Adriana Costa está usando o lilás. O lilás é a cor da defesa das mulheres, da defesa dos seus direitos. E é isso que a Adriana está querendo passar. Essa mensagem, essa imagem de harmonia que deve haver entre homens e mulheres e principalmente da questão da defesa das mulheres. É uma questão simbólica, uma simbologia. Mas em todos os materiais de campanha, em todos os programas de campanha, o presidente Lula está presente, a nossa cor vermelha está presente, a estrela do PT está presente e é uma honra para todos nós sermos filiados ao Partido dos Trabalhadores. Ok, olha, nós temos uma pergunta aqui para o Dr. Paulo Goiás também, do professor Márcio Manuel. Inclusive, obrigada pela sua audiência, professor. Olha só, ele diz, eu dou R$1.000 para o debatedor de direita se ele me provar apenas uma condenação do 8 de janeiro por crime de terrorismo. Ele diz que não há uma condenação por crime de terrorismo. O senhor acredita que há? O que o senhor teria a argumentar? Olha, eu não estou aqui com as decisões na mão, eu não vim para discutir o 8 de janeiro, as condenações e tudo. Mas você deve ter aí, eu vou mandar para ele a cópia de um processo, Fica e o principalmente então. o laudo, principalmente o parecer do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, para que ele se divirta, porque eu vou mandar para ele as duas cópias e ele não precisa ler 1.200 processos, porque são tudo iguais. E lá deixa claro que eles estão na Lei de Segurança Nacional. Lei de Segurança Nacional é o quê? Para quem que é aplicada? É para terrorista. Não é para ninguém mais, é para terrorista. Lei de Segurança Nacional. Segundo, Lei de Segurança Nacional, quem tem que julgar é quem? Salvo quem estiver envolvido, tiver foro privilegiado. Qual era a autoridade de deputado, senador, ou ministro do Supremo, ou presidente da República, ou ministro do STJ que estava no 8 de janeiro, para justificar o foro privilegiado? Essa pergunta fica. Por que foro privilegiado? O Supremo agora é a Corte Civil, Penal, Trabalhista, Eleitoral e, acima de tudo, perseguidora do povo brasileiro? A verdade é essa. Eu vou lhe mandar o parecer do Ministério Público, você vai ver a expressão terrorista falada várias vezes. Fica aqui o compromisso do Dr. Paulo Goiás apresentar uma condenação por terrorismo. Isso, eu quero só fazer uma observação, Aline. Só lembrando uma coisa, o Guilherme disse um negócio muito sério aqui. Lula se equipara a Biden em questões de saúde física, pelo jeito, pelo que ele falou, né? Porque ele é um homem velho que não consegue ir num evento político porque fica cansado e não pode pegar o avião depois. O Biden desistiu da eleição. Você como eu, Paulo, fazemos viagens internacionais e sabemos bem que eu fico cansado quando vou para Paris. Eu que eu tenho 55, eu já fico cansado. Mas deixa eu só falar um negócio, o professor Márcio Manuel tem razão. Não há nenhum único brasileiro condenado pelo Supremo Tribunal Federal por terrorismo. Isso não existe, mesmo porque o terrorismo é sim um tipo penal. Eu vou deixar claro aqui, o Supremo condena por
associação criminosa armada, abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deteriorização do patrimônio público tombado, porque a área do Plano Piloto de Brasília é tombada por lei federal. Só isso, não tem terrorismo nessa história. Então, usa terrorismo que é para ficar aí esses ganchos para essas teses bolsonaristas. Mas não há condenação por terrorismo. O professor Márcio Manuel está coberto de razão. Ok. Olha, o presidente Lula comentou as críticas de Zelensky, o presidente da Ucrânia, sobre a proposta do Brasil para mediar um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia. Vamos conferir. Que ele tem que defender a soberania é obrigação dele. Que ele tem que ser contra a ocupação territorial é obrigação dele. O que ele não está conseguindo fazer é a paz. E o que nós estamos propondo não é fazer a paz por eles. O que nós estamos é chamando a atenção para que eles levem em consideração que somente a paz vai garantir que a Ucrânia sobrevive enquanto país soberano e a Rússia sobrevive. É isso que nós estamos falando. Eles não precisam aceitar a proposta da China e do Brasil porque não tem proposta. Tem uma tese de que é importante começar a conversar. E eu vou dizer para você mais, ele, se fosse esperto, ele diria de que a solução é diplomática, não é militar. Isso depende de capacidade de sentar e conversar. Ouvir o contrário e tentar chegar no acordo, sabe, para que o povo ucraniano tenha sossego na vida. É isso. Guia Zambuja, o presidente Lula acerta em tentar intermediar aí um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia. Seria fácil, assim, diplomático para resolver o problema da guerra? É claro que o presidente Lula acerta mais uma vez ao tratar de questões mundiais. O presidente Lula é respeitado, tido e havido como um líder mundial por todas as grandes potências que existem no mundo contemporâneo. Portanto, é óbvio que ele tem todo o poder, até pelo Brasil, um país tão grande, a sexta economia do mundo, com milhões e milhões de habitantes, de poder exercer influências no mundo. Então, é claro que é legítimo. Agora, a questão aí é um pouco diferente. O Zelensky, ele tá tipo... O Zelensky, ele era um palhaço antigamente, ele era um artista... Era um palhaço, se não me engano, né? Fazia comédia, era um comediante, tal, virou político, virou presidente da Ucrânia lá. Deram um jeito lá, virou presidente da Ucrânia. Ele tá igual o menino chorão. É isso que está acontecendo com o Zelensky. Ele não consegue compreender que só usar força militar, matar pessoas, não vai acabar com a guerra. É só isso que o Lula está dizendo. É só isso que a China está dizendo. Está tentando mostrar para eles que a gente resolve problemas conversando. Quantos problemas, Paulo Goiás e eu não resolvemos na nossa vida conversando? A vida inteira? É assim que faz. Agora o cara não, o cara quer pegar uma arma, pôr na cara do Putin e dar um tiro na cara dele. Quer ganhar a guerra militarmente. O Lula só está dizendo isso, que a paz, se acha a paz pela conversação. É só isso, o Brasil nem tem proposta de acordo. Não existe proposta de acordo do Brasil e da China. O que existe é um pedido para que o Zelensky sente numa mesa e converse com Vladimir Putin. Só isso. E ele não aceita. Tá? Birrou, que não quer conversar com o homem, e fica desse jeito. O presidente de um país enorme, cheio de petróleo, de coisas, presidente Putin de um país enorme também, o cara é incapaz de ter a hombridade de sentar numa mesa com o seu opositor para conversar. Quem não conversa, vai pra guerra. Aí dá nisso, mata criança, mata velho, mata tudo. É desse jeito, igual aquele Netanyahu horrível lá em Israel. Doutor Paulo Goiás, qual a sua opinião? Lula tem que intermediar essa situação? Eu acho que, primeiro, a esquerda brasileira ela é hipócrita. E bota hipócrita nisso. O Lula, durante a campanha, disse que resolveria a guerra da Ucrânia com a Rússia tomando uma cervejinha num bar com eles. Isso é uma proposta idiota, mas é a proposta do idiota. Idiota que foi barrado num hotel nos Estados Unidos, aonde chegou o presidente Biden. E teve que sair de lá como se eu tivesse revoltado e indo embora. Esse é o grande líder que o Brasil tem hoje. A Ucrânia, no meu sentir, tá dentro, os ucranianos estão dentro da sua casa. Eles não estão indo no território da Rússia invadir. A Rússia está invadindo. Por que que a Ucrânia tem que ceder se estão invadindo a casa deles? Por que que nenhum hipócrita como o senhor presidente Lula não vai conversar com o Putin quando ele participa do BRICS e diz, Putin, para de invadir a Ucrânia? Para que vocês possam conversar. Não, o Zelensky é que tem que conversar, o Zelensky é que tem que ceder. Eu, pessoalmente, não gosto do Zelensky, mas eu acho que ele está certo. É o país dele. Eu fico imaginando assim, eu gosto de dar exemplo que as pessoas entendem. Você está dentro do seu apartamento com a sua esposa, aí chega o ladrão e entra e começa a dar tiro lá dentro. Ninguém fala nada. Quando você reage, dá o tiro,
em direção ao ladrão, vamos parar, tá tudo calmo. Não, gente, isso é violência. Gente, isso é hipocrisia. O ser humano se defende. Eu estou dentro da minha casa, os ucranianos estão dentro da casa deles. Se um estrangeiro vai lá para matá-los, eles têm que matar o estrangeiro que está lá dentro. Esse é o princípio, para mim, que existe desde que homem é homem. É esse o princípio. Atacou, ficou dentro da minha casa, eu tenho o direito de matar. A hora que pedirem para a Rússia parar de atacar a Ucrânia, a guerra acaba. E aí você entrou em Israel. Os israelenses estavam trabalhando. Um bando de fanático entra lá e mata 1.200 pessoas. Eles não tiveram coragem de atacar um quartel militar, explodiu um avião de guerra, explodiu um depósito de munição. Eles foram lá matar pessoas. Mataram quem? Crianças, mulheres, idosos e, acima de tudo, sequestraram 200 e poucas pessoas. Eu não lembro o número redondo, acho que é 252. Tem 100 e poucos ainda. Será que se o Hamas devolvesse os sequestrados, a guerra não parava? É só devolver quem eles sequestraram. E olha que daqueles 100 e poucos que faltam, parece que 60 já estão mortos. Israel matou uns outro dia. Não, mas isso aí faz parte. Eu não te interrompi, gostaria que você não me interrompesse, porque o que eu estou falando? Foram lá e mataram covardemente. O que Israel fez? Foi lá e buscou quem matou, e está buscando um atrás do outro. Aí o Líbano, o Hezbollah jogando no norte de Israel, o tempo todo bomba. Quando Israel vai lá e devolve as bombas, o que acontece? Não, está havendo excesso. Quer dizer, quando o Hezbollah do Líbano manda bomba para a casa do israelense, é certo. Quando o israelense vai lá e joga bomba na casa do Hezbollah para matar ou para destruir a arma dele, aí está errado, aí a opinião muda. Gente, vamos parar de hipocrisia. Israel estava fazendo o seu papel, como o Brasil está fazendo o nosso papel. Eu acredito, se o maluco da Venezuela já pensou há uns 4 anos atrás invadir o Brasil, estacionaram tropas na fronteira, só no Brasil, porque o Brasil colocou 50 mil homens lá em 48 horas, isso não está escrito, mas é fato. Aí o que acontece? Se ele tivesse invadido a Amazônia, nós não íamos lá jogar bomba neles também? Claro que íamos, faz parte do jogo. Então, nós temos que ver o seguinte, o presidente Lula, para mim hoje, ele é o verdadeiro palhaço no circo internacional. Ele não tem política internacional, ele é apenas um turista internacional, as grandes lideranças não têm respeito por ele, e ele passou vexames, aonde vai estar passando vexames. Então, está na hora do Lula ficar em casa e, quem sabe, acompanhar o Boulos, pedir voto para o Boulos, para ver se o Boulos consegue pelo menos um pouquinho mais de voto. Porque aqui, para nós, o Boulos perder para o Marçal, o cara que nunca disputou uma eleição, que é um fanfarrão, brincalhão, conseguiu desmoralizar ele com uma simples carteira de trabalho. Eu vou te convidar para ir na posse do Boulos. O presidente Lula não só não é hipócrita, como qualquer ser humano que resolva lutar pela paz, está agindo de forma correta. A única questão que o presidente Lula, que é um líder reconhecido e tido mundialmente, acabou de receber um prêmio da fundação do Bill Gates com relação à aliança do combate à fome no mundo. É um homem importantíssimo. E o que ele está falando? Que não há solução militar para a guerra da Ucrânia com a Rússia. E não há mesmo. Não há solução militar, porque os dois têm armas, um é nutrido pelo Ocidente, o outro já tem arma naturalmente, e vão se matar, vão se destruir. Então não há saída militar para essa guerra. É isso que o presidente Lula está dizendo, isso é corretíssimo, e é isso mesmo que tem que se fazer. Agora, com relação ao genocida bandido do Netanyahu, que só está lá ainda porque é primeiro-ministro de Israel até hoje, já tem uma posição enorme contra ele. Paulo Gás disse aqui agora que os terroristas foram lá, mataram 1.200 pessoas. Pois é, Netanyahu foi lá e já matou 40 mil pessoas. Aí vem me dizer que a reação não é desproporcional. Houve. Eu falei, você agora ouve. Que a reação não é desproporcional. Como não é desproporcional? Se você mata uma pessoa com um tiro na cabeça, Paulo, a sua pena é outra. Se você mata com 10 tiros na cabeça, a tua pena é agravada pelo exagero da reação. E isso é que está errado. Hoje, Netanyahu, ele, um homem personificado, ele acha que ele é Israel e não é. A oposição é enorme contra ele. Ele ataca o Irã, ataca a Síria, ataca o Líbano, fulmina a faixa de Gaza, matando mulheres e crianças. Vem dizer que o homem desse é o quê? É um democrata? Isso é um genocida nojento, se equipara a um dos piores seres humanos que já existiu na Terra, chamado Adolf Hitler. E o lugar de Netanyahu é na prisão, e mais nenhum outro lugar. É cadeia para esse cara que é um bandido genocida. Eu acredito que o Stalin era um democrata, eu acredito que o Maduro é um democrata. Eu acredito que toda essa esquerda que chega ao poder e que mata 100, 200, 300, 400 mil pessoas são democratas. Ditadores
fascistas são aqueles que defendem o seu país. Então eu vejo o seguinte, o presidente Lula perdeu uma boa oportunidade de pegar o avião e ir lá sentar com o Putin, se é que o Putin aceitaria sentar com ele, e tentar demovê-lo a parar de atacar a Ucrânia. Se isso acontecer, parabéns para o Lula, eu vou ser o primeiro a dar os parabéns para ele. Agora ele não faz isso, ele quer que o coitado do Zelensky pare a guerra e entregue parte da Ucrânia para a Rússia. Vamos parar com o cenário. O Luiz mandou um recado para você aqui. Vamos parar com o cenário. Que encontro de titãs foi esse? Hã? O Luiz mandou um recado para nós dois aqui. Que encontro de titãs. Ah, tá. Agradece ele. Então veja o seguinte, nesse cenário que o Lula quer, ele quer que o Zelensky ceda os territórios para a Rússia. Ok. Aí é muito prático. Olha, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, ironizou o ex-presidente Jair Bolsonaro. O magistrado disse que o sistema eletrônico de votação do Brasil é infraudável e inhackeável. Vamos ver. Funcionar o que já tínhamos antes, que é o sistema de votação eletrônica do Tribunal Superior Eleitoral, que é uma coisa extraordinária. Nenhum país do mundo tem 150 milhões de eleitores e divulga o resultado 2 horas depois, só o Brasil, sem nenhum risco de fraude, salvo a fraude do argumento de que há fraude, porque nós abrimos o código-fonte 1 ano antes para todo mundo examinar. Todos os partidos, Ministério Público, Polícia Federal, observadores internacionais, depois é lacrado, selado e assinado, e aquele sistema, aquele programa jamais entra online. Ele é inserido em cada urna eletrônica, em cada uma das 500 mil urnas eletrônicas, que eram 500 mil, pode ter variado um pouco, por pendrive. Portanto, é um sistema irhackeável, de modo que ele é infraudável e irhackeável, para a gente usar um Z no bom sentido, finalmente. Portanto, a outra contribuição que no Brasil nós demos para o uso da tecnologia no direito e na vida pública. Doutor Paulo Goiás, qual a sua opinião sobre essa afirmação do ministro Barroso? Eu acho que o ministro falou uma verdade, a urna é inhackeável. Mas ninguém nunca disse que a urna era hackeada. A urna, o que se questiona na urna é se é legítimo o voto que está lá dentro, se foi computado da forma. Isso não é hackear a urna, isso é a fraude interna no sistema da urna. Por que não se abre o código-fonte para que a sociedade discuta esse código-fonte? Qual é o sistema hoje eletrônico que é seguro? Vamos pegar assim um bom exemplo? Vamos pegar o Banco de Londres, um dos maiores bancos do mundo, um dos maiores seguranças do mundo. Ele é hackeado. Os caras tiram dinheiro das contas do Banco de Londres, do Banco do Brasil, do Itaú, do Bradesco e de N pessoas. Agora, lá na região de conflito de Israel, com os terroristas do Hezbollah e do Hamas, quase 4 mil pessoas foram atingidas porque um aparelho page, um aparelho walkie-talkie, explodiu na mão das pessoas. Alguns ficaram cegos, outros perderam a mão, outros morreram. Olha, um grupo organizado com 4 mil aparelhos que explodiu simultaneamente. Isso é possível. Agora, um funcionário entrar na urna, alterar o programa de contagem de voto, não é. Eu acho que nessa vida eu dei razão para o Maduro uma vez, quando ele disse o seguinte: a urna da Venezuela, a pessoa vota, o voto aparece, é impresso e cai na urna, se necessário é só contar. É verdade que ele não deixou contar, mas isso é outra história para outro debate. Por que quando o Congresso aprovou o voto físico dentro da urna, não é a pessoa votar no papelzinho, como hipocritamente falou o ministro Alexandre, falando, nós vamos voltar ao voto manual do papel. Não, o voto, a urna, você aperta, ela imprime, o seu voto lá imprime. Depois se deu uma dúvida, isso é comum em eleição, dá dúvidas. Tem que se tirar a dúvida. Nós não podemos mais ficar com a dúvida se eu, quando voto no candidato A, o meu voto vai para o candidato A. Essa dúvida não pode ficar e ela existe. E a própria esquerda, até 4 anos atrás, denunciava isso. O próprio ministro Flávio Dino denunciou fraude nas urnas eletrônicas e ele era governador de um estado. Será que o ministro Flávio Dino era um hipócrita, estava mentindo, estava dizendo que as urnas eram fraudáveis e agora o Barroso diz que não é fraudável? Claro que a urna pode ser fraudável.
É claro que ela não pode ser hackeada, porque ela não fica ligada no sistema eletrônico. Para quem não conhece, a urna vem individualmente, a pessoa vota, ela imprime o relatório e é pego os dados da urna e colocado num dispositivo que é colocado numa central e mandado para o TSE. Então, com as suas considerações, houve fraude nas eleições de 2022? Eu não estou dizendo que houve fraude, ficou a dúvida. Porque pode ter havido. Existem 1.758 urnas no Brasil em que o Lula teve 100% dos votos. Isso não existe em nenhuma eleição. Eu sou advogado eleitoral há mais de 40 anos. Eu mexo com eleição desde os 13 anos de idade. Vou até dar uma marra aqui. Eu, quando tinha 15 anos, eu fui mesário, porque naquela época podia. Então, o que a gente conhece a eleição? Sempre você tem que dar a garantia da lisura. A lisura é a fiscalização. Por que que hoje, vamos dar um bom exemplo, sai da urna, vai para a totalização. Tem 3 dias para os partidos estudar e 2 para entrar com impugnação. Alguém consegue acessar, como era antigamente, acessar os mapas de votação dentro das que vieram para a totalização, para saber se na urna A tinha 30 votos e continua contando 30? Alguém tem como pegar a urna onde ficou a dúvida, as 1.700 e poucas urnas com voto zero para o Bolsonaro e 100% para o Lula, escolher lá meia dúzia de urna para verificar se não teve fraude? Então, essa é a verdade. Eu tenho que passar o tempo que nós já estamos... Com relação à urna, isso é um assunto totalmente superado. O próprio Congresso Nacional não aprovou uma lei que queria voltar com o negócio de voto impresso, enfim. Isso é questão totalmente superável. E tanto é verdade que o próprio PL, do Valdemar Costa Neto e do Bolsonaro, impugnaram só os votos para presidente do Brasil, mas não impugnaram os votos para deputados e senadores. Olha que coisa ilógica. A mesma urna onde você votou para presidente do Brasil, para deputado federal e para senador da República, eles só impugnaram de presidente. É uma coisa tão burra, tão fora, um plano hiperespacial desses bolsonaristas, que eles tiveram a capacidade de tomar uma multa de 70 milhões de reais para deixar de ser besta. Porque como é que você vai impugnar um negócio só de presidente? Agora. Foi 70? A inflação é alta, hein? Foi mais 22 para 70. Como é que ele impugna só de presidente e não impugna de deputado e senador? Então isso é ridículo, realmente, é uma coisa ilógica. Agora só um pouquinho. Ridículo é você dizer que votou para presidente, para deputado e senador. São eleições distintas dentro da mesma urna. Você falou, eu vi. Isso é ridículo, cara. Agora, a gracinha do Barroso com o Bolsonaro é ótima. Bolsonaro disse que ele era imorrível, imbrochável e incomível. Esse homem teve o desplante de fazer uma medalha, Aline, escrito imorrível, imbrochável e incomível, e deu pro Milei da Argentina uma medalha dessa. É um cara patético. Então, parabéns, Barroso, por fazer uma crítica, tirar onda mesmo com a cara do Bolsonaro. O Bolsonaro merece. Você acredita na validade das eleições de 2022? Mas não há dúvida alguma, Aline, é claro que é válido. O sistema brasileiro, ele é infraudável, e ele também não é hackeável, como o Paulo Gás bem colocou. Não existe isso. Vai pegar um mesário lá, colocar um pendrive para alterar. Isso não existe, isso é ilógico, isso é uma besteira. Inclusive já sacramentado no Brasil. Agora, rapidamente, vamos só estabelecer 30 segundos. Tá. Com relação à fala do Barroso. Essa fala de sugerir as citações do Bolsonaro não demonstra uma falta de imparcialidade? Eu acho que ele já demonstrou várias vezes. Ele foi num congresso da esquerda dizer: nós derrotamos o bolsonarismo. Agora vai aí e responde a um líder de um partido que é um provável candidato da República, se eles não ficarem inventando inelegibilidade para ele, porque estão morrendo de medo se ele subir à presidência da República. Esse é o fato. Rapidinho. Barroso está coberto de razão. Nós derrotamos o bolsonarismo e é Lula 4, gente. Estamos chegando. Muito bem, pessoal. Olha, nós não temos mais tempo. Quero agradecer ao Dr. Paulo Goiás por participar. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde para todos. Agradecer ao Gui Azambuja. Muito obrigada, Gui. Obrigado, Aline. Obrigado a todos vocês. E obrigado especialmente ao meu amigo Paulo Goiás, que desde 2016 a gente não se via. Estou muito feliz de você estar aqui. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima. Você que nos acompanhou, muito obrigada pelo carinho da sua audiência, por participar do nosso programa. Não saia daí, a TBC tem muito mais a oferecer para você e nós nos encontramos. Até mais.